Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza? Dificilmente, né, rapaziada? Depois de um jogo tenebroso do Botafogo, até no grupo de WhatsApp comentaram, me lembraram o Botafogo de 2023, mas esse Botafogo me lembrou o Botafogo de 2005. Um time sem criatividade, sem ideias, errando tudo. Todos os jogadores estavam mal. Não teve uma jogada decente. Substituições sem muito sentido, ou seis por meia dúzia, ou colocando aí dois centroavantes, cara, Mastriani e Igor Jesus. O Mastriani, cara, não prometeu nada e entregou o que prometeu até agora. Tomamos um gol aí no início do jogo, cobrança de escanteio, uma jogada ensaiada. Alex Telles poderia ter deixado o cara impedido, Alex Telles que entregou aí o escanteio que gerou esse gol. Gosto muito do Alex Telles, meu ídolo. Fez gol em final de Libertadores, né, rapaziada? Tem muito crédito, mas hoje estava muito mal. Saiu até bravo, imagino que com ele mesmo, porque é um cara que faz uma autocobrança e sabe que não foi bem hoje. Assim como todo o resto do time. Time desconexo. Parecia que não se importava com o fato de estar perdendo uma invencibilidade aí de 18 jogos. Uma invencibilidade que estava muito boa nossa no Brasileiro. E perdemos contra o Bragantino fora. Um jogo que pode vir custar muito caro lá na frente. A gente sabe aí que nos pontos corridos todos os pontos valem a mesma coisa e a gente perdeu pontos que nossos rivais diretos pelo título provavelmente vão conquistar. Pelo menos um empate. É difícil pensar que eles não vão lá e disputar muito bem a vitória. E aí o Botafogo não criou nada. O resto do jogo inteiro, Patrick de Paula. Eu tento gostar do Patrick de Paula, torço por ele, mas não acertou em nada. Não acertou em nada. Quando ele saiu, o time melhorou, na minha opinião. Savarino tem que fazer aquela posição. Patrick de Paula não tem mobilidade suficiente e intensidade para conseguir fazer o nosso time jogar com a intensidade necessária para a gente conseguir a vitória. Fez um gol importantíssimo contra o cara de bobo, mas não pode ficar só nisso. Cara bobo é um time muito limitado. O Bragantino é um time esforçado, deitou e rolou no primeiro tempo. Não sei o que aconteceu com o Botafogo no primeiro tempo. A gente não acertava nada. A marcação, pressão deles, a gente sucumbiu. Qualquer adversário que fizer marcação, pressão pra gente vai ser um Deus nos acuda, cara. Porque não é um time tecnicamente esplendoroso e conseguiu apertar muito bem a saída de bola do Botafogo. E no segundo tempo, as substituições, entrou Cuiabá no lugar do Alex Telles, entrou Matheus Martins aí, entrou Santiago, saiu Arthur, saiu várias trocas, seis por meia dúzia, né? E aí no final ele tirou o Marlon Freitas, nosso volante, a gente perdeu o meio de campo, colocou o Mastriani que não fez nada, não fez absolutamente, rigorosamente nada. Então assim, preocupante. Renato Paiva, eu não sei qual que é a ideia de jogo que ele está tentando colocar no Botafogo. Ele disse que ia mudar pouca coisa do que o Arthur Jorge vinha fazendo, mas a gente não enxerga realmente, né, boas jogadas, bons lances. A gente teve várias faltas que a gente poderia ter trabalhado melhor a jogada para chegar no empate. E aí no último lance, a gente perdendo o jogo por 1-0, o zagueiro volta a bola. Aí o zagueiro volta pro goleiro. E aí dá um chutão, a gente perde a bola. A única coisa que valeu a pena foi a bola na trave do Igor Jesus, que lutou muito, mas não dá. A gente vai precisar melhorar muito e eu estou realmente preocupado aí com o ano do Botafogo. A temporada iniciou, né, John Tex? A temporada iniciou em abril e a gente conheceu a nossa primeira derrota com uma atuação pífia, um Renato Paiva pouco enérgico na beira do campo e chamando muito para conversar e os jogadores sem entender nada. Rapaziada, vamos precisar de uma mudança e a gente vai ter que ir com esse elenco até o meio do ano. Então, Renato Paiva tem que tratar de melhorar o que ele está fazendo. A gente tem um jogo contra os Estudiantes, fora de casa, e a gente precisa pontuar lá. Perder é praticamente uma eliminação.
Então a gente tem que pontuar lá para não deixar o Estudiantes desgarrar, porque a Universidade de Chile provavelmente vai desgarrar. Copa do Brasil a gente tem um compromisso teoricamente mais simples, mas eu tô preocupado, cara. Sinceramente, estou preocupado com tudo que eu vi aí do Botafogo nesse jogo, que não foi nada. A gente não teve nada, nenhuma jogada, muitos erros de passe simples, cara. Arthur foi dar uma bola, deu nas costas do Vitinho, o Vitinho não conseguiu fazer nada, não conseguiu um cruzamento, não conseguiu bem. O Vitinho foi mal defensivamente, mal ofensivamente. John fez umas defesas, uns milagres que poderia ter deixado o resultado pior ainda. Lógico, o goleiro do Bragantino fez algumas defesas também, mas foi muito pouco. Muito pouco porque a gente espera da temporada do Botafogo, muito pouco para o investimento feito pelo Botafogo. Realmente foi desanimador esse jogo, mas tem tempo de corrigir a rota, mas não pode perder muito tempo, porque agora vai ser jogo quarta e domingo, o Brasileirão não perdoa. Esses pontos vão fazer muita falta lá no final. Então tem que arrumar a casa. Renato Paiva passou aí, tá um mês treinando o Botafogo e a gente não tá vendo evolução, a gente não tá vendo aqui qual que vai ser a cara do Renato Paiva, qual que vai ser a cara do time do Renato Paiva daqui pra frente. Os torcedores do Bahia já haviam alertado no vídeo que eu fiz. Eu vou deixar até o cardzinho sobre o que eles acham do Renato Paiva. E não são coisas positivas, né? O Renato Paiva tá com uma chance boa, uma chance aí da carreira dele. Pegou um time que deixou a base, manteve a base do Botafogo campeão brasileiro da Libertadores. Perdemos peças importantes sim, mas temos peças de reposição que, se não à altura, com capacidade de fazer muito, mas muito mais do que foi apresentado. Gostei do Matheus Martins, por exemplo. Pelo menos ele tentou, pelo menos ele foi em linha de fundo. No primeiro tempo a gente não viu nada disso do Arthur. A gente não viu nada disso do Savarino, que estava fazendo a outra ponta, enquanto o Patrick de Paula estava no meio, que é um esquema assim, é um esquema derrotado esse, já comprovadamente derrotado. Se o Renato Paiva vier no próximo jogo com a mesma escalação, é porque tem algo errado. Cadê o Jefinho? O Jefinho voltou a não ser relacionado. O que está acontecendo? O Botafogo não explica, a gente precisa saber por que ele se lesiona tanto, o que está acontecendo com o Jefinho. A gente precisa da volta do Bastos. O Jair é um bom zagueiro, mas ele também ele recuperou várias bolas difíceis, mas ele às vezes fica disperso, eu acho, do que acontece no jogo. Na verdade, hoje o time inteiro estava disperso, a gente não conseguiu rigorosamente nada. Então, hoje a lição que fica não podemos esquecer o que aconteceu hoje, ver, rever e entender por que o time do Botafogo foi tão ineficiente. As chances de perigos que a gente teve foi do imponderável, foi de bola que o goleiro saiu atabalhoado, foi de um lance esporádico ali do Igor Jesus, mas jogada trabalhada, troca de passes, tabelinhas. A gente até fazia no meio de campo, mas chegava no terço final, desastre completo. Então, eu espero aí, Renato Paiva, que o senhor consiga dar jeito e dar uma cara para esse time, porque do jeito que tá, a gente não vai disputar muita coisa esse ano. Com essa escalação, a gente não vai disputar muita coisa esse ano. Torço muito por todos os jogadores, mas alguns têm que esquentar o banco aí. Rapaziada, então é isso. Pós-jogo aí de Red Bull Bragantino 1, Botafogo 0. Agora é ver o que vai acontecer na rodada, né? Tá muito no início do campeonato, mas são 3 pontos aí que a gente vai ter que conquistar de alguma outra maneira, porque até agora a gente conseguiu uma vitória contra o Juventude em casa, que é normal, e um empate contra o Palmeiras fora. E essa derrota para o Bragantino a gente vai conquistar aonde? Vai ter que ganhar algum dos times aí que disputam o título fora de casa para a gente conseguir recuperar. É o único jeito, rapaziada. Então é isso, vamos ver aí o que vai acontecer. Vai ter clássico aí, Palmeiras e Corinthians, Vasco e Sport ainda, vários jogos interessantes na rodada, e cabe a nós aí ver como é que nossos adversários vão se sair nesse fim de rodada, nessa continuação de rodada. Rapaziada, Bragantino, Isidro Pita, cara, é o atacante deles, Sacha é o atacante deles. Não é um time tecnicamente que seria capaz de dar esse fogo todo, esse calor todo no Botafogo. E a gente tomou muito calor. 1-0 ficou barato.
A gente não mereceu empate, a gente não mereceu sair daí com nenhum ponto, porque realmente apresentamos muito pouco, e se saísse ia ser pelo imponderado, rapaziada. Então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham um excelente final de semana, vamos ver o resultado dos próximos jogos, tamo junto, e até a próxima.